viajante! Se você está assistindo esse vídeo através do IGTV, a live de hoje vai ser sobre a Irlanda, Dublin. A gente vai conversar com a Manu. Manu mora lá, começou como intercambista e agora vamos ver como é que tá a vida dela. Vamos conversar com ela para saber como que ela tá lá na Irlanda nessa vida. Oi, Oi, Manu! tudo bem? Tudo e você? Tudo certo. Deixa eu escolher um filtrinho aqui. Vai escolhendo o filtro que eu vou colocar aqui e fixar o comentário que a live é sobre a Irlanda, pra Sobre galera a que depois famosa não... Ilha Esmeralda. Hein? A famosa Ilha Esmeralda. A Irlanda também é conhecida como Ilha Esmeralda por causa da cor do mar. Olha, isso eu não sabia. Uhum. Eu gosto Irlanda, desse... a Uhum. Ilha Esmeralda. Isso mesmo. Estão ouvindo bem? Tá Eu me tô te ouvindo ouvindo bem? bem. Você tá me Tá, ouvindo bem? show. Uhum, perfeito. Só fixar o comentário aqui. Pronto. Manu, Tudo obrigada por bem? É ter prazer, topado né? conversar. Tudo bom? Tudo certo. Hoje foi a primeira live que eu não fiquei até tarde, né? Porque esse fuso horário é maluco, né? Então temos aí 4 horas de diferença do Brasil, do horário de Brasília. E aí hoje eu tava até um pouco, meu Deus, será que eu tô errando o horário? Daí eu fui lá conferir, deu, não tá certo. Temos até luz do dia ainda, eu fechei por causa Olha da que claridade. maravilha. Sim, agora tá escurecendo 10h30 por aqui. Essa questão do fuso horário é bem delicada mesmo, porque Uhum. como eu converso com muitas meninas que estão espalhadas pelo mundo, Sim. antes eu fazia durante a semana. Só que Uhum. assim, eu continuo trabalhando, mesmo que remotamente continuo trabalhando. Então, aquele horário comercial normal, eu nunca estou Uhum. disponível Não, com certeza, porque para fazer à noite, não rola. agora a gente está 4 horas de diferença. Daí tem momentos do ano que a gente chega a 3 horas de diferença. Quando tinha horário de verão no Brasil, chegava até 2 horas de diferença. Mas aí Sim. agora fica aí entre 3 e 4. Oi, mãe! É. Oi, mãe da Manu. Minha mãe é minha fiel escudeira, entendeu? Ela A minha participa de daqui a todas pouco as tá lives. entrando. Assiste todas, acha tudo maravilhoso. Eu peço Não, adoro. críticas pra ela, ela fala, tava ótimo. Não, mãe não consegue, né? Acha tudo lindo. E eu, por exemplo, tenho quesito saudade. Então, assim, ó, posso falar até os palavrão que ela acha bonito. Mas deixa eu falar um pouquinho do que é esse meu projeto e logo depois Uhum, você se apresenta pra galera que ainda não te claro. conhece, tá bom? Sim. Eu tenho um Instagram de viagens que eu compartilho as minhas experiências por aí, viajando, dando dicas de viagens. E aí eu comecei a perceber que não me preenchia mais ir só para os lugares e tipo, ir nos Uhum, pontos turísticos e conhecer ali o que estava nos roteiros, nos guias e dar uhum, por visto, entendeu? Eu uhum. sentia a falta de conhecer a vivência daquele lugar Sim. e não de fazer aquela coisa frenética de tem que ir agora aqui, agora aqui. Uhum. E aí Que eu às vezes. comecei a conversar com Uhum, pessoas que moravam na cidade. E aí uhum, surgiu essa ideia de, por que eu não converso com brasileiras que moram uhum. em outros países para elas mostrarem pra gente Sim, com qual é a certeza. verdadeira cidade que a gente às Uhum, vezes cria uma imagem e às vezes ou é aquilo ou é muito mais que aquilo ou não é uhum. aquilo tudo, né? Com certeza. É muito legal essa ideia, de verdade. Porque às vezes a gente tá tão. A gente segue tanto roteiro, né, que a gente acaba não percebendo a vida local, né? Sim, Por sim. exemplo, aqui, por fazer intercâmbio na Irlanda, a gente tem a facilidade de viajar pela Europa e eu percebi como eu gostava de simplesmente sentar num café e reparar na vida local. Então, ficar Sim, olhando, assim, tipo, como é que as mães e os filhos, eles se tratam, né? Às vezes não entendo nada, né? Dependendo da língua. Quando eu fui para exatamente. Praga, por exemplo, o tcheco, assim, ó, não tem como entender. Mas eu É. reparava e ficava criando histórias na minha cabeça, sabe? Eu tenho muito disso, eu vejo a pessoa e fico pensando, meu, será que ela é assim, assado? E daí vai indo. Então é Não, muito, muito legal essa ideia. e várias outras coisas, assim, de coisas que são cotidianas, que passam batidas, Uhum, assim, para quem já sim. mora, mas quando Uhum, você tá lá, você vê com outros olhos. É que nem quando a gente escreve um texto e aí já lê uhum. várias vezes, não encontra erro nenhum. Aí você dá para uma outra pessoa ler, aí a pessoa Sim. fala, olha, aqui tem um Uhum. Isso erro sempre tal. acontece comigo, né? Porque eu crio conteúdo ali no meu Instagram e meu pai é Aham. meu revisor. E aí eu leio pra caramba de passar pra ele, eu passo pra ele ler pra caramba, aí minha mãe fala: Ai, por que que não me passaram? Eu vi aqui uma palavrinha. Daí eu fico, meu, é verdade, porque às vezes tu olha tão freneticamente, né? E você acaba Sim. não encontrando. Minha sogra tá aqui também. Oi, sogra.
É. Bom, mas me apresentando, né? Sempre é a parte mais difícil, porque falar da gente é complicado, né? Uhum. Mas eu sou Manu, gente. Meu arroba é Fernandes Manu. Muita gente me chama de Fernanda, mas meu nome é Manuela. Eu tô aqui na Irlanda há um ano e meio, né? Eu vim como intercambista, porque sempre tive o sonho de falar inglês, sempre tive o sonho de, me comunicar com pessoas de outros países, e o inglês, querendo ou não, é um caminho para isso. Então, eu sempre tive esse sonho desde criança. E aí eu comecei a planejar, né? Desde sempre, os melhores lugares, né? Eu sou muito da praia e eu vim parar aqui na ilha que mais chove que eu conheço até agora, né? Mais de 200 dias por ano é chuva, dia cinzento, frio, mas tudo bem. Vim parar aqui porque nas pesquisas eu fui percebendo que o custo-benefício do intercâmbio era muito bom, né? Porque aqui você tem permissão de trabalho, que depois a gente pode falar sobre isso. Uhum. Você tem aí a possibilidade de viajar ao redor da Europa, porque você também ganha visto de turista nos outros lugares por residir na Irlanda, né? Uhum. E também dava uma oportunidade de ficar, caso eu curtisse, porque você pode renovar o visto. Então, juntando tudo isso, eu vim com o Bruno, hoje é meu marido, a gente veio ainda, a gente já era namorado, mas estamos aí 8 anos juntos. Por exemplo, eu sou publicitária, né? Eu tenho uma empresa com os meus pais de comunicação, então eu continuo trabalhando remotamente, né? Porque eu tenho do meu Você já computador e previa tudo internet. isso que o mundo está conhecendo agora, né? Sim, já. Não, eu trabalho de home office desde que eu cheguei aqui, né? Eu já trabalho em casa, já, tipo, trabalho de pijama, metadinha arrumada só. Então, tipo, a minha rotina até que não... Claro que mudou, né? Mas a parte do Uhum. trabalho não mudou tanto. Mas eu precisava ir para um lugar que tivesse permissão de trabalho, justamente também por vir com o Bruno. Porque para você se manter durante 8 meses num local que não é sua moeda, é complicado, né? E aí a gente veio para essa loucurinha chamada intercâmbio. Eu achava muito que eu ia ficar só 8 meses, já estou aqui um ano e meio. E E desculpa te aí, perguntar, Manu, mas você tem quantos anos? eu tenho 26. Uhum. Para um intercambista, muita gente pensaria, não dá mais tempo de fazer intercâmbio. Não, gente, nunca tem data limite para fazer intercâmbio. Já estudei com pessoas com mais de 40 anos, que estão tendo a Uhum. vida aqui, que estão estudando com os outros intercambistas, que estão trabalhando também. Então, teve até uma moça que eu conheci, ela era do Chile, e que eu fiz uma conversation class, uma aula de conversação, que ela veio com os filhos, né? Mas cada um seguiu seus lados, ela mora sem os filhos, mas ela tinha lá seus 50 e tantos anos, e aqui para aprender inglês, adquirir experiência. Então nunca é tarde, né? A gente acha muito. Claro que tem Sim. programas de intercâmbio que têm idade, como o Au Pair nos Estados Unidos. Normalmente o Au Pair, né? Tem mais idade, mas o de inglês não tem idade, não, nem limite. Tem mínimo, assim, por 18 anos é necessário ter. Não, Sim, sim. se você tem Até por cidadania questões europeia, não. burocráticas e Mas porque legais, né? isso mesmo. Uhum. E por que você acha que a Irlanda, porque hoje o que eu consigo perceber é que a Irlanda se tornou um destino perfeito para quem Uhum. quer fazer intercâmbio? Tem muita Uhum. escola de inglês aí, é Então, fácil se uhum. matricular. O que você acha que deu essa fama para ela? Então, eu acho que o custo-benefício, porque você tem permissão de trabalho aqui, então eu acho que você, por mais que você faça um investimento alto para fazer o intercâmbio, você também pode ter a troca aqui financeira, então Tá. você consegue pagar suas contas, né? Acredito também que isso já ajuda na rotina da pessoa e com certeza Uhum. poder viajar pela Europa é uma coisa que chama muito e também as oportunidades de trabalho, porque tem permissão de trabalho e tem muitas vagas de emprego também. E hoje em dia tem muito forte o critical skills, que são áreas que a Sim. Irlanda está em falta, né, de profissionais, e eles estão aí facilitando o processo para adquirir o visto, Tá. Talvez né? essa conjunção de fatores Sim, que uhum, faça ela se tornar bem atraente, né? Porque se a gente com for certeza. pensar friamente, é um Uhum, país que é muito diferente do nosso uhum, culturalmente. sim, A gente não uhum. consome tanto a cultura irlandesa como a gente consome, por exemplo, a americana, É que é só o muito St. mais Patrick's Day, próxima da né, que é gente, né? mundial. Hein? Eu acho que só o St. Patrick's Day tem, tipo, muito no Brasil, né? Exatamente, é. Uhum. E aí Mas, também é muito curtido o St. Patrick's Day? cara, a cidade para, o país para. É muito curtido, é o principal. Eu acho que se bobear ganha do Natal, né? Mentira, porque o Natal é muito forte também. Mas eles param.
todas as empresas Carnaval, fecham. assim. É o carnaval daqui, com toda certeza. E a galera vai pra rua. Meu, eu fui, não nesse ano, porque esse ano foi cancelado, mas ano passado teve o desfile, e tipo, famílias, a galera intercambista, os jovens, tudo assistindo os desfiles, muita gente, assim. Então é muito forte a cultura do St. Patrick's Day. Claro que a parte comercial também é muito forte, todas as lojas vendendo coisa. Por exemplo, mesmo farmácia, você vai encontrar coisas do St. Patrick's Day para você fazer a maquiagem, para você fazer as coisas, o chapéuzinho. Então é muito divertido mesmo. E é muito explorado também pela área comercial e turística, né? Sim, com certeza. E assim, ó, vem muita gente de fora para passar o St. Patrick's Day aqui. Sempre. Então, é muito curtido. O E eu irlandês, acho que ele a sabe outra curtir coisa... muito bem, viu? Uhum. E a outra coisa que eu acho que acaba somando pontos para a Irlanda, se a gente for comparar com os Estados Unidos, por exemplo, é que ela está dentro da Europa e você Sim, muito facilmente conhece outras culturas completamente diferentes de outros sim, países. muito. Muito fácil, né? Uhum. Por exemplo, eu moro em Dublin, que é a capital aqui, e tem muita gente de outros países também. Vem muita gente da Europa morar na Irlanda, querendo ou não, por mais que o custo de vida, principalmente de acomodação, é alto, é o segundo maior salário da Europa. Então, para principalmente a área de tecnologia, porque tem as grandes empresas aqui, Google, Facebook, Pinterest, Airbnb, Dropbox, então tem muitas empresas grandes aqui, tem muita gente de fora trabalhar nessas empresas. Então você acaba que você conhece a cultura irlandesa, mas você também conhece a cultura de outros países e do próprio Brasil, né? Porque eu estudei com pessoas, com brasileiros de vários estados, então eu acabei conhecendo coisas no Brasil que eu não conhecia quando eu estava no Brasil, né? Era uma outra coisa que eu queria te perguntar. Como ficou muito popular, tipo, intercâmbio, Irlanda, tem muito Uhum. brasileiro aí? Tem muito brasileiro mesmo. Assim como eu tive todas essas percepções antes de vir, né? Outros brasileiros também teve. E tanto que muita gente se questiona, vou aprender inglês, né? Se for, porque tem tanto Sim. brasileiro. Mas, cara, você vive uma rotina totalmente em inglês, então tudo que você vai resolver é em inglês. Quando você for trabalhar, vai ser em inglês. Então, fora toda essa rotina, também tem a sua dedicação, né? Você precisa fazer algumas mudanças de hábitos para você melhorar ainda mais, mas isso como qualquer ensino, né? Qualquer coisa que você está estudando. Mas mesmo só de você se absorver ali na cultura, já te ajuda muito. Uma amiga minha que fala, né? Porque a gente estava discutindo, debatendo sobre isso, e ela falou, Manu, às vezes a pessoa vai lá para uma cidade pequenininha lá da Inglaterra, mas faz um amigo brasileiro e vai morar com ele E aí? e vai ter a mesma coisa, né? Sim. Então, e assim, tem muito brasileiro que se ajuda aqui também, sabe? É muito legal. Principalmente quando a gente chega, né? Por exemplo, eu vim com o Bruno e com a Bruna, que é prima do Bruno, mas tem muita gente, a maioria chega sozinha. Vem sozinho. Então, assim, ó, para você, por exemplo, dividir casa, é muito mais fácil você dividir com o brasileiro, que é da sua própria cultura, né? Do que às vezes você enfrentar outras culturas ali para vivência, né? Então, e aí acaba se ajudando para encontrar emprego, porque indica lá no pub que trabalha, e vai indo, sabe? Então, é muito bacana, eu acho muito legal. E pub? Tem muito pub aí Hum, mesmo? hum. Tem muito pub. Tem muito pub mesmo. A cada esquina, na verdade, a cada esquina tem 5 pubs, né? Não é nem tipo cada esquina tem um pub. Se eu não me engano, só em Dublin são mais de 4.000 pubs, tá? Nossa, é coisa pra caramba. E eles assim, eles vão pro pub. Não é um negócio tipo, ai, nós temos o pub por causa dos turistas. Não. Porque assim, ó, aqui tem várias regras de bebida, porque o irlandês bebe muito. Então, por exemplo, no mercado, você só pode comprar a bebida a partir das 10h30 da manhã, de segunda a sábado, e no domingo só depois do 12h30. Então, eles Nossa. fazem isso para ir controlando e também a parte da bebida alcoólica fecha antes de fechar o mercado, né? E o mesmo acontece com os pubs, só pode beber a partir das 11 da manhã, acho que é 11 ou 10h30 da manhã, mas o irlandês ele já tá lá às 9 esperando, assim, ó. Então, tipo, eles curtem muito beber, eles bebem muito, eles bebem até cair, assim, é louco. É E louco. fumar? Fumam muito também ou Fumam não? muito mesmo. Agora a Irlanda começou com algumas campanhas para diminuir, né? No passado, aqui eles fizeram uma campanha para a galera começar a usar o vapor, porque na época era considerado como se fosse mais saudável, mas hoje em dia a gente já sabe, né, que é tão prejudicial quanto. Mas hoje em dia, por exemplo, essa semana foi banido os cigarros de gostinho, Tá. porque o de gostinho eles tipo tiveram ali
Liberação. Ah, não, desculpa. Fizeram uma pesquisa e viram que os jovens começavam a fumar a partir desses de gostinho. Então, Entendi. tanto que tanto bebida quanto cigarro e tabaco, porque aqui eles compram muito tabaco. Você compra Uhum. só, né, o tabaco ali e você bola. Tanto que eu levei um choque porque eu pensei, meu Deus, estão bolando maconha no meio da rua, né? Porque Tipo, é nunca tinha assim que visto funciona? tabaco na vida. E aí depois eu, tipo, não, isso aí que eles estão fumando é tabaco. Tá. Porque tu vê, tipo, de repente eles estão lá com a seda bolando e aí vai indo, assim. E o preço tanto da bebida quanto do tabaco e do cigarro é muito caro aqui. Muito caro mesmo. Tanto que vinho, por exemplo, quando eu fui para Itália, eu paguei 1,20 no vinho. Aqui você não encontra por menos de 4 euros. O vinho bom, que a gente conhece ali, Isla Negra, vinho chileno, vinho italiano, 8 euros para cima. Muito diferente de você ir, por exemplo, para Espanha, Itália, onde você tem um preço de vinho muito mais barato. Né? Mas tudo isso para tentar barrar o vício dos irlandeses. Mas é interessante isso que você está falando, porque de alguma maneira deve estar ligado ao clima. Eu Uhum, conversei ontem com a Lili, ela mora na Finlândia, em Helsinki, uhum, e ela estava me falando exatamente que o Estado começou a tomar algumas medidas para tentar diminuir o consumo de álcool. E que uhum, eles viajam para a Estônia, porque lá é bem mais barato, é uma balsa assim, que uhum. atravessa e chega lá na capital da Estônia. E aí eles compram, vão com mala vazia e voltam com mala cheia para poder Meu comprar Deus! bebida. E É. aí o Estado estava começando a se preocupar com isso, porque as pessoas estavam começando a beber cada vez mais cedo. Uhum, E eu estava conversando com ela, você acha que está ligado ao clima? Ela falou, olha, eu acho que são duas coisas. Eu acho que o clima frio propicia, apesar de que uhum. eles não tomam só, tipo, destilados, é tudo, é Sim. cerveja, é tudo. Aham. Mas ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou que eles são muito autossuficientes. Então, Uhum. não é que eles sejam, não é que eles vão te ignorar e tal, mas tipo, eles se bastam, assim. Aham. Então, isso Sim. acaba gerando um pouco de depressão e das pessoas Uhum. ficarem fechadas, são mais fechadas, não se abrem com tanta facilidade para conversar com as pessoas e acabam Uhum. encontrando na bebida uma válvula de escape. Aí É. eu falei, Eu vejo pode muito irlandês ser. bebendo sozinho no pub. Então talvez isso ocorra aqui também. E, É, e, e hoje em dia, todo mundo sabe que o irlandês bebe muito, virou quase algo cultural deles, né? sim, Por sim. exemplo, você vai nos pubs, cara, você sabe certinho quando é um grupo de irlandeses? Você sabe? E assim, ó, num pub é 8 euros uma pint, não é um valor tipo, nossa, super barato, Sim, né? sim. Claro, né, que eles ganham em euro, todo esse rolê, né? Não vão converter, senão vai ficar um absurdo, Sim. mas eles ganham em euro, só que mesmo assim é 8 euros. Eles bebem 8, 9, 10 pints e não para. Eles só param quando estiver caindo. Assim. É, E as festas acabam cedo aqui comparado ao Brasil, né? 3 da manhã, o DJ simplesmente para a música no acabou. meio. É assim, acabou. Ele nem dá um tchum, não. Ele corta a música no meio e aí ele também. E as luzes se acendem, tipo, vamos embora. Acabou, já acabou, Acabou. acabou. Aham. Por exemplo, aqui também tem muito. Se você está visivelmente bêbado numa festa, você é mandado embora da festa. Né? Você tem que ser um bêbado comportado. Porque senão eles te É, colocam pra fora. Uhum, um amigo meu ficou bêbado, uhum, não comportado em Amsterdã, e ele e o uhum. amigo dele foram expulsos da festa. Sim, e às vezes você não entra também. Se o Sim. segurança da porta percebe que você tá bêbado, ele não deixa você entrar. Então tem que saber Uhum. beber. Irlandês Sim, sabe beber, então. sabe beber, sabe disfarçar ali. E Mas quando é. você. Oi, fala. Não, pode falar. Quando você chegou, assim, logo nos primeiros meses, o que foi mais Uhum, difícil, assim, de adaptação para você? uhum, Tipo, teve alguma coisa que você imaginou que ia ser super de boa, e quando chegou aí você falou, uhum. opa, não é tão assim. Bom, eu sou uma pessoa que sou a louca da pesquisa, né? Então, como eu planejei meu intercâmbio durante 3 anos, todos os dias eu ficava pesquisando sobre a Irlanda, né? Aham, Todos os dias eu assistia, nem que fossem os mesmos vídeos para ver como é que era. E eu sim. também entrava no site do mercado e ficava colocando as compras no carrinho para ver quanto ia dar lá do Brasil. Nossa, Então, assim, ó, eu sou meio maluca. Então, eu estava já, de certa forma, preparada, né? preparado. Entre aspas. De informação eu tinha bastante. Quando eu fui escolher, eu e o Bruno, o período que a gente viria para cá, a gente tinha duas opções. Ou a gente chegava numa época do ano tranquila do clima e ia se acostumando, ou chegava no inverno logo de cara, vamos ver como é que é. A gente escolheu a segunda opção. Não, vamos escolher porque eu queria muito passar
o Natal, né? Eu nunca tinha passado o Natal fora de casa, nunca tinha passado o Natal com frio, né? Porque no Aham. Brasil a gente soa pra caramba. Então eu queria passar o Natal e o Ano Novo no intercâmbio já. Então a gente veio em novembro, no final de novembro, dia 26 de novembro, saímos do Brasil, né? Chegamos no dia 27. Aham. E a Irlanda já me recebeu com uma tempestade. Então, assim, ó, já cheguei, já vamos nos adaptar a este clima. Por sorte, eu já vim um pouco equipada de roupa, porque eu sou do Tá. sul, né? Eu morava em Blumenau. E por mais que, claro, não se compara ao inverno daqui, eu fui testando as roupas durante o ano. O que não funcionava lá no Brasil, eu nem trouxe, né? Porque se não funciona no Brasil, o que que eu vou fazer com essa roupa aqui, né? Por exemplo, eu trouxe regatas que eu não usei até hoje. Então, assim, mas na minha cabeça eu ia usar, né? Fazia parte dos meus looks. E aí, e a minha prima, em 2013, ela tinha vindo fazer intercâmbio aqui, ela comprou um casaco que ela só usou aqui, porque nunca conseguiu usar no Brasil, e aí ela me prestou. É engraçado, né? Porque eu tenho 1,86 m, eu sou muito alta, e a minha prima é muito mais baixa, então eu fico parecendo um pinguinzinho, É um assim. cropped em você. É, não, ele fica até certinho, só não pode chover muito, porque senão minha bunda fica molhada. Mas aí ele protegia, né? Colava no corpo e não deixava o vento passar. Porque por mais que aqui chova muito, o problema é o vento. Venta Sim. demais. Ontem tava 40 km/h em Nossa. primavera, Primavera. né? É. Quase verão. E tipo, friozaço. Meu, parecia que ia ser levado embora. E aí eu pensei muito que o choque maior seria o frio, né? Porque é uma Uhum. coisa totalmente diferente. Porém, a gente começa a perceber que todos os locais são equipados ao frio. Então, em casa você vai ter um aquecedor, na maioria das vezes. Já morei em acomodação que eu não podia usar o aquecedor, mas depois a gente fala sobre isso. Mas, por exemplo, o ônibus é muito quente, você começa a suar no ônibus, porque tu entra do frio, todo Sim. empacotado, aí tu começa a suar, assim. E aí tu começa, tipo, limpar o bigodinho, porque tá começando a suar muito. E não tem espaço para você tirar o casaco, porque depois você vai ter que botar de novo, né? Aham. Então, nas escolas também, tudo com aquecimento, restaurante com aquecimento, onde você vai trabalhar, a maioria das vezes tem um aquecimento, se é um local fechado. Então, tu percebe que o frio, realmente, é na rua. Então, Uhum. não foi. Eu acho que o maior choque mesmo foi, meu, vou ter que me virar em inglês agora. Eu acho que acaba sendo, porque eu tinha feito curso no Brasil, tinha estudado inglês, fiz uns cursos online antes de vir, né, para tentar me preparar para vir para cá. Mas quando a gente chega aqui, a realidade é outra, né? Porque quando a gente assiste o seriado, o inglês é muito bonito, a maioria das vezes é o inglês americano. E aqui, o inglês irlandês, ele é peculiar, ele é diferenciado, né? Ele tem um sotaque assim que tu pensa, o que ele tá falando? Até hoje, às vezes eu não entendo o que a pessoa tá falando. Porque se pega um sotaque diferente, um tom de voz diferente, já dá um tipo, meu, vou ter que pedir sorry pra pessoa repetir, né? Então, acho que foi isso, porque logo que eu cheguei no aeroporto, cheguei o avião, né? Como tinha Uhum. tempestade, o avião foi pousar, ele desistiu e subiu, né? Pensei ali que eu já Não. tava morta, né? Eu pensei, nem cheguei, nem aprendi aqui É assim que eu estou sendo recebida? eu pensei, nem aprendi o present perfect, tá? Que eu não aprendi até hoje direito, né? Porque é ou Django. E aí eu pensei, meu Deus. Mas daí eu olhei pro lado, tinha um inglês, porque eu tinha visto que ele tinha vindo da Inglaterra, da passagem, porque eu fiquei olhando, né? Tudo é curioso, né? Quando a gente tá viajando. E ele, cara, tinha mulher fazendo sinal da cruz, outra pessoa passando mal, vomitando, e o cara lendo o jornal dele, assim, na maior paz. Daí eu falei, opa, vou viver, Vou porque se esse falar cara nele. tá nessa paz, vou ficar aqui do lado dele. E aí eu tinha tudo criado uma expectativa que eu ia olhar pela janela e ver o tal do mar Esmeralda, porque a Irlanda, o mar é lindo, você chega e vai ver tudo. E aí só tinha nuvem branca. Eu pensei, Putz. putz. E aí, quando eu cheguei no avião, muito feliz, saí faceira, disse thank you, né, pra aeromoça. Nossa, estou usando meu inglês. E aí, desci aquela tempestade, o cachecol voando, né, os óculos da chuva, o óculos é um problema. Então, tipo, juntando, nem conseguia respirar, porque ventava e chovia tanto que fazia assim o cachecol. Daí, quando eu entrei finalmente no aeroporto, tinha uma mulher com a plaquinha com meu nome. E aí eu pensei, meu, deve ser agência, né? Bem inocente, porque eu nem tinha passado pela imigração. Então não tinha como ser agência. E aí eu falei, eu devo ter metido um oi, tudo bem, né? Porque até você desligar a travinha do Aham. seu português demora. E aí ela abriu a boca e eu não entendi absolutamente nada. E aí eu pensei, fudeu, né? Mas assim, ali eu já percebi que eu ia ter que começar a me virar em inglês. Então foi ótimo, tá?
Porque quando eu cheguei ali, ela falou, eu não entendi, daí o Bruno me ajudou, que o Bruno tinha um inglês mais avançado, e aí a gente percebeu que a minha mala tinha sido extraviada. Ela Ai, tinha que parado maravilha. lá em Dubai, né? Pegou um caminho totalmente contrário, e aí eu pensava só, meu Deus, deve ser as malas dos casacos, porque eu já pensei, né? A gente já pensa no pior, infelizmente, na hora do desespero, em vez de pensar, opa, veio a outra, porque eu viajei com duas malas. E aí eu, e aí foi aquele negócio, não podia sobreviver nos próximos dias. E aí eu já tive que ir no guichê fazer todo o relatório de mala extraviada para entregarem depois, entregaram na nossa casa. Foi tipo super ok. Mas no primeiro momento já tive que usar o inglês. Então ali eu já percebi, eu não posso ter medo de falar, mesmo que for errado, porque no primeiro momento que eu, opa, no primeiro momento que eu tô no país, eu já tô tendo que usar o inglês. E aí eu pensei, meu, não vai ter como eu não aprender esse idioma, né? E aí a gente foi, começou a viver e tal. E aí quando tu começa a escola, é muito louco, porque quando eu era criança, eu li um livro que me marcou muito a infância. Ela era um menino que estava aprendendo a ler, e conforme ele ia lendo, aprendendo as palavras, ia aparecendo as coisas nas placas da cidade. Então, antes ele via tudo com símbolos, ele ia vendo as coisas. E é o que acontece com o inglês, né? Você não entende, mas daí você vai aprendendo e você vai tipo, meu, eu entendi o que ela falou. Eu consegui ouvir a conversa do ônibus hoje. Bruno, tu não sabe o que aconteceu? Uma mulher tava falando com outra mulher, daí, sabe? Umas coisas loucas, assim. E aí a gente vai ficando mais corajoso de usar também, né? A minha primeira professora, ela era irlandesa, né? Todos os professores que eu passei, não, quase todos eram irlandeses, só uma era da Lituânia. O inglês dela, por exemplo, era perfeito, era muito certinho, assim, sabe? Mas o resto tudo era irlandês com vários tipos de sotaque. Mas a primeira tinha a mesma idade que eu, então a gente acabou criando uma amizade depois que ela, né, saí da turma e tal. E aí eu aprendi, eu criei essa amizade com ela, então até hoje eu tenho uma amiga professora, né? E aí é muito louco, porque quando a gente se encontra, ela mais me corrige do que a gente conversa. Mas porque, mas eles são muito respeitosos aqui. Ela só faz isso porque eu pedi, porque Entendi. senão ela, tipo, passa assim. E às vezes é louco, porque eu tô aqui, né? Eu recebi uma mensagem dela, ela, lembrei de uma expressão muito legal para você usar. Ela manda a expressão. É, isso é uma coisa que eu acho que Uhum. a gente aqui no Brasil, eu vou falar por mim, assim, eu fiz Uhum. curso de inglês, me formei na escola que eu estudei, só que o meu inglês está longe, assim, de ser bom. Eu me Uhum. comunico, Sim. mas não é uma coisa perfeita. É. E eu, quando eu me vi tendo vergonha de falar na frente das minhas amigas, ou dos meus pais, ou de alguém que eu julgava que sabia melhor do que eu Uhum. travava, porque eu tinha muito Sim. medo de falar errado, sabe? E Uhum. aí, A quando eu fiz a gente tem minha muito primeira medo de viagem, errar, né? exatamente. E quando eu fiz a Uhum. minha primeira viagem sozinha, que eu não tive escolha, era tipo, Uhum. tá aí, você tem que se virar, minha filha. E aí, Sim, em é inglês. contigo aí. Aí eu Uhum. falei, olha, eu até acho que eu sei falar, tipo, Cara, ok, sabe? mas a gente tem que cuidar muito com a síndrome do impostor, né? Aquela Aham. vozinha que sempre vai te dizer que você não é capaz, porque na verdade, não sei se é por causa da nossa cultura, de tirar sarro de muita coisa, né? A gente acaba ficando com medo de falar com brasileiro, né? Sim. Então, e eu tinha muito isso, porque como o Bruno sabia muito, eu cheguei pra ele e falei assim: não me deixa ficar te Depender pedindo de para você você. fazer as coisas, porque se eu for pro lado de segurança, tanto que tem momentos específicos que eu prefiro que ele vá, mas momentos mais sérios, você tem que ligar pro banco, né? Sim. É, até hoje, assim, né? Mas eu fico do lado escutando a conversa, porque eu quero aprender com aquilo. Então, a gente acaba se desafiando muito no intercâmbio o tempo inteiro, né? Eu acho que uma das coisas mais lindas do intercâmbio é você ver que você é forte, que você é capaz de fazer muita coisa, sabe? Porque eu lembro assim, ó, no ano passado, eu tava 6 meses aqui, a família do Bruno veio visitar a gente foi pra Escócia. E aí a gente alugou um carro e o carro quebrou no meio do caminho. E aí eu era a falante em inglês ali e eu tive que ligar pra concessionária. Eu não sei nome de peça de carro nem em português. Então, como é que eu vou falar que tá saindo uma fumaça branca da frente do carro, que o cheiro tá ruim? Daí eu pensei, meu, e ainda no inglês escocês, que se o irlandês é diferenciado, o escocês, assim, ó, ganha 10 mil quilômetros por hora, assim, ó.
E aí eu já atendi falando assim: olha, eu não sou fluente em inglês, mas eu preciso me comunicar aqui com você, então vamos devagar. E aí pediu para soletrar, por exemplo, a placa do carro, daí já dá mil brancos, né? De como é que eu vou falar a letra e tudo mais. Mas ali foi um momento que parece que destravou algo em mim muito forte. Porque eu vi que eu fui Sim. capaz de resolver um assunto que talvez nem em português eu teria segurança de resolver, e a gente Uhum. resolveu o assunto, recebemos outro carro, seguimos a viagem, sabe? E aí, esses pequenos momentos a gente precisa relembrar, né? Porque Sim, às sim. vezes a gente acaba esquecendo o quanto a gente aprendeu, né? Porque a gente precisa ficar olhando às vezes para trás e ver como foi como o nosso inglês chegou aqui e como ele se tornou, né? Porque às vezes a gente pensa, meu, eu não aprendi nada, mas na verdade aprendeu muito, né? Então, lembrar da trajetória é muito importante, né? Porque se a gente está aqui hoje é porque a gente passou por algumas provas por aí. Sim, sim. Você Uhum, falou que vocês alugaram um carro e foram para a Escócia. O que que você já uhum. conseguiu fazer de turismo? O que que você Tá. já conseguiu Uhum. conhecer da Irlanda? Vamos começar pela Irlanda. A Irlanda eu Sim. quero. Esse ano eu tinha como meta conhecer mais a Irlanda, porque assim, ó, as passagens não é que são caras, mas são o mesmo preço de viajar de avião para outro país. Então a gente Aí, acaba deixando, proporcionalmente. assim. Mas aqui eu já fui para Galway, que é uma cidade muito bonitinha. Bem cidade pequena, na verdade, Dublin é a maior cidade da Irlanda e nem é tão grande assim. Né? Mas já fui para Galway, Cork, que são dois grandes destinos de intercambistas também aqui. Já fui para Bray, Howth, que são cidades pequenininhas ao redor de Dublin, que aí você consegue ir de ônibus local, então você paga Tá. muito barato. Você consegue ir com trem local, então é a mesma passagem de ir para o centro, por exemplo. E aí, da Europa, eu fui, vamos lá, eu fui para Amsterdã, na Holanda, fiz uma mini Eurotrip para Amsterdã, para Bruxelas, na Bélgica, e para Praga, na República Tá. Tcheca. Essa foi uma. Depois eu fui para Escócia, fiz uma road trip muito sensacional. Eu sou fã de Outlander, não sei se você já assistiu, Eu sou super mas fã, amo. mas assim, ó, cada pedra que eu passava, eu botava a mão pra ver se o Jaime aparecia, né? E aí eu conheci vários locais de gravação de Game of Thrones e também de Outlander, mas a natureza da Escócia é algo muito encantador. As Highlands, você se sente assim, ó, um grãozinho no meio do nada, porque é Aham. muito, muito bonito. E aí fiz uma semana na Escócia, conheci várias cidades. Depois eu fui para Itália com o Bruno, a gente passou uma semana na Itália, fomos para Milão, Florença, Assis e Roma. E Tá. também cidades pequenas, porque a gente fez um tour, um day tour. Daí a gente foi para Siena, San Gimignano, por ali. E, e fui para Alemanha no começo do ano. Fui para Colônia, que a gente tem um casal de amigos lá. Todos esses lugares você teve que pegar avião para ir, né? Sim, todos os Pra... lugares você precisa pegar avião. Tem uma balsa aqui que te leva para Wales, o país de Gales, mas ainda não Tá. fui, porque eu quero ir numa terça-feira, porque é tipo 6 euros ida e de volta para tu conhecer o país, e é um país pequenininho. Só que como é terça-feira, dificilmente, né, tem o day off aí na terça. Não calhou ainda um feriado no Brasil para eu poder ir aqui, porque como eu trabalho para o Brasil, eu vou na base dos feriados do Brasil, tirando São Patrick's Day, porque daí eu conversei ali, né, ô, São Patrick's Day eu Negociou. preciso off. Negociei. E aí, deixa eu ver o que mais. Que dá... Ah, também tem uma balsa que você consegue ir para Inglaterra, mas é 8 horas de viagem, não sei se vale Aí a acaba pena, sabe? compensando. Você encontra, às vezes, passagens para Londres por 5 euros. Então, assim, para ficar 8 horas numa balsa, tem que valer muito a pena. Mas vale ressaltar que Uhum. essas passagens que são mega baratas são boas, eu já usei. Eu fui uma Uhum. vez do Porto para Marseille, foi Uhum. muito barato. Mas assim, você tem que estar dentro da regra de tudo. Uhum. Tipo, 7 quilos, vou chutar, eu não lembro Uhum. agora, mas vamos supor, Sim, 7 quilos de bagagem do tem que ser tamanho tal, 7 tal. quilos de bagagem. Tem que ser Aham. 7 quilos. E se não Sim. tiver 7 quilos, você é barrado ali na porta e é um Aham. absurdo o valor da bagagem É extra. mais, é mais caro do que o valor da passagem. Então, assim, ó, tem que estar muito certinho mesmo. Esse ano eu iria para Portugal com os meus pais, que eles viriam para cá, mas a gente teve que adiar a viagem. E eu iria para meu lua de mel na Espanha semana que vem, mas também adiamos, né? Eu também ia para Portugal. Mas Na tudo verdade, bem. eu ia casar amanhã em Portugal. Ah, meu Deus, é complicado. Eu ia fazer lua de mel em Complicou. Maiorca, eu ia lá para aquela ilha paradisíaca. Já tava me imaginando de biquíni, né? Mas tudo bem. Como eu gosto de falar, Ódio. né? É adiado, é.
Tem coisas muito maiores aí passando, a gente só adiou Sim, os sim. nossos planos. Então, agora eu consigo rir, né? Na época eu só chorava, né? Mas É, eu, tudo bem. eu não tive o momento choro, desespero, mas Uhum, ontem caiu a ficha. Eu falei, nossa, uhum, eu estaria agora no avião, tipo, uhum. É, tipo, então, aí caiu a ficha, assim. pra lua de mel eu não tive um momento de choro, porque, tipo, eu e o Bruno estamos aqui, então a gente pedia, mas como meus pais e minha irmã viram pra cá, e eu chorei muito, né? Porque aí pegou no meu coraçãozinho, e aí chorei. E Chorei vocês casaram mesmo. aí. A gente casou aqui. Não, a gente casou enquanto estava aqui, mas a gente casou por procuração pública. Então eu casei no Brasil. A minha Aham, mãe e a minha sogra assinou pela gente, tipo, anos 50, assim, que as mães aham, casavam os filhos. E aham. aí enviaram os documentos pra cá. Uhum, É, eu quase casei assim, porque eu queria uhum, casar em Belém, porque eu sou de aham, Belém, também é de sim. Belém, só que o Fabrício mora no Rio e eu moro em São Paulo. Uhum, E aí a gente falou, onde que a gente vai casar, né? Aí, no civil, no caso, porque o uhum, religioso a gente já sabia que a gente queria casar em Portugal, na cidade que a minha sim. mãe nasceu. Aham, E aí, onde a gente vai casar e tal? A gente falou, bom, o importante é casar numa segunda-feira, porque a licença dos nossos trabalhos eram 5 dias. Então, pra gente aham, conseguir viajar para algum lugar, tinha que ser numa sim. segunda-feira. E Aham, aí, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio, era bem mais confuso de conseguir data e tal. A gente falou, uhum. ah, então vamos casar em Belém. Só que para dar entrada teria que ir a Belém. É tipo, não. Aí a gente Não, passou uma é. procuração pro meu cunhado, aí Uhum, ele que deu entrada e tudo mais. As testemunhas foi meu sogro e minha sogra. Aí a gente só foi pro dia mesmo e assinou o papel. Mas a gente até cogitou do aham, dia, tipo, passar uma procuração para alguém. sim. Mas a gente falou, não, a gente tá É, perto, né? a Demais, gente vamos teve lá. que. A gente foi no consulado brasileiro aqui, e aí a gente fez essa procuração, aí passou pra sogra, a sogra fez todos os trâmites aí, aliás, tá aqui, sogrinha, obrigada de novo. E aí ela ajeitou tudo, aí foi minha mãe, meu pai, tudo pra Guaramirim, que é a cidade que o Bruno nasceu, que é uma cidade que tem 2 ruas, vai e volta, acabou. E aí, eu posso dizer que eu casei em Guaramirim, cara, olha ali. Olha só, E sem elas nunca ter foram. ido lá. Não, Sem brincando. nunca ter. Não, já fui lá, só não fui no casamento. E aí eu participei das ruas asfaltadas de Guaramirim, porque quando eu conheci Olha o aí. Bruno, nem tinha asfalto nas ruas. Mas aí, Cheguei aqui é, quando tudo era mato. sim, as galinhas estavam ali atravessando as ruas, que pecado. Mas você sabe que foi muito legal. E eu assisti meu casamento pela tela do celular, né? O Bruno, Olha coitado, aí. nem conseguiu assistir porque tava trabalhando. E Faltou o aí, casamento. Ah, e meu eu Deus. gravei a tela do celular, deu erro na hora de salvar, então o Bruno nunca vai ver nosso casamento. Coitado. Mas, então, teve esse processo, até que foi muito mais rápido do que eu imaginei, porque o Bruno, ele conseguiu o visto de trabalho pelo Critical Skills, ele veio como intercambista, e claro que já estava na hora de casar, né, 8 anos, não casei só por causa de visto, tá, porque já me falaram isso, eu fiquei possessa, tô 8 anos com um menino, tem que escutar que é por causa de visto. Mas, hoje em dia, daí eu tenho o visto de acompanhante, né, de... Meu visto é totalmente ligado ao Bruno hoje em dia, não tenho mais o visto de Tá, estudante. não é ligado ao seu intercâmbio. Não, é ligado ao Bruno. E aí é muito Porque legal, ele tá porque trabalhando. isso, e é muito legal, porque eu sempre tive interesse de estudar na minha área aqui. Só que quando a gente cursa o curso de inglês, querendo ou não, é um investimento, mesmo as renovações, né? Porque aqui você vem para 8 meses e você pode renovar 2 vezes. E aí você totaliza aí 2 anos de curso de inglês, mas é um investimento, né? Você pagar a sua renovação. Então eu tinha que juntar o dinheirinho para pagar a minha renovação. E agora eu posso juntar o dinheirinho para estudar na minha área. Eu já fiz um curso de 10 semanas sobre marketing digital aqui, foi muito bacana. E agora eu quero estudar mais, né? Quero no futuro ainda fazer um mestrado, tenho muitos planos. Eu E o sou um legal é pouco que CDF. agora você consegue direcionar seu estudo não só para o Uhum, inglês, né? Estudar isso. algo que você Uhum. quer, mas em inglês, que já vai Não, ser um plus. e é maravilhoso, porque assim, ó, quando eu. Porque assim, eu sempre quis estudar na área, né? Eu sempre quis estudar na área, mas o que acontecia? Eu tinha insegurança do inglês, né? Porque eu queria Sim, sim, aproveitar o sim. máximo possível do curso, então eu esperei o meu inglês chegar no nível mais avançado, e aí eu fiz o curso de marketing digital, e foi muito legal poder entender minha área em inglês, assim. E é muito bacana, porque eu quero encontrar futuros clientes aqui, porque eu gerencio redes sociais, campanhas de AdWords, todo esse rolê. Então,
É muito legal saber os vocabulários para usar com os meus clientes, né? Sim, sim. Até porque Uhum. tudo nessa área é em inglês, né? É, Então não tem pra onde então, fugir. mas aí você descobre que algumas palavras que a gente utiliza em inglês no Brasil, na verdade, não são palavras, são termos inventados pelos brasileiros, que aqui é outra coisa. Meu Teve um dia Deus. que eu falava pro meu professor, tá, mas e aí quando o slogan da marca, o slogan dele olhava pra mim, tipo, o que é slogan? Meu Eu falei, Deus. meu Deus, tá. E aí eu fui descobrir que slogan não é uma palavra que se usa aqui, e eles nem sabem o que é quando você fala slogan. Nossa. E olha Uhum. que slogan é tipo básico, né? Pra Tipo, mim, slogan, eu achei que ia arrasar, né? Brand, slogan. Pensei, meu, vou arrasar, mas não arrasei. Mas foi bem bacana, porque esse curso, no final, a gente fez um projeto, então foi, tipo, tudo que a gente aprendeu, a gente pôde fazer um projeto mostrando, e aí tive que apresentar em inglês. Então foi bem massa, bem show. E ter o é, feedback em inglês é, é, também. Não, é bem desafiante, que aí você Uhum. aprende, tipo, coisa da sua área, mas tipo, em inglês. Sim, E não não, tem ninguém ali que você esteja, tipo, ai, vão me julgar e tal. Uhum. Não, Não, é vai e muito se joga, massa. né? Uhum. Alguém perguntou o que significa a palavra pra E eles. slogan, Slogan, no ele caso. nem me falou, era como se ele não existisse essa palavra, né? Eles usam muito aqui tagline para slogan, né? Que eu nunca imaginei que seria. É, Porque eu, se na minha a gente cabeça. fala slogan, né? A gente É. fala slogan. Não é Porque, na uma. verdade, não tem uma palavra que a gente traduza para o português o que significa Não. slogan. Uhum. Slogan é slogan. Ó, não sei. Temos que lembrar que eu estou na Irlanda, em inglês britânico. Talvez no inglês americano exista, porque acontece muito isso aqui. Quando eu fui para a Escócia, eu falava. Eu voltei, daí normalmente a escola sempre pergunta para você contar das suas férias, né? E aí eu falei que a gente foi para a Escócia e que eu queria muito voltar e fazer uma viagem de motorhome. E aí a professora olhava para mim e falava assim, não sei o que é motorhome. Daí eu falava, meu, aquele carro, né, que é uma casa e tu vai andando. Daí, tipo, depois de muito tempo, ela me falou que é caravan. Mas ela não sabia que era motorhome, né? Então, é uma coisa que pra gente é tão óbvia, Será que motorhome motorhome. era uma marca de algum carro no passado e aí Não, ficou? não, no inglês americano eles usam motorhome e trailer. E aí no inglês britânico eles não usam, tem muito disso. É que nem, por exemplo, mala de viagem é suitcase no inglês americano e aqui é luggage. Totalmente diferente, né? Claro que se você for no aeroporto, eles vão saber, né, as duas. Mas se você conversar com o irlandês na rua, se tu falar suitcase, eles vão te olhar tipo, oi? Então tem essas coisas. Estão perguntando se os brasileiros se encontram aí para matar as saudades do Brasil. Bom, eu moro com mais 5 brasileiros, né? Então a gente mata muito saudade aqui. Mas eu tenho muitos amigos brasileiros aqui. Surpreendentemente, a maioria da região onde eu morava, né? Não sei o porquê, porque eu acho que vai um juntando no outro. A gente conheceu um dos casais que moram com a gente conheceu aqui, eles são da mesma cidade que a gente, né? A menina fazia aniversário no mesmo dia que eu. Então, assim, ó, Nossa. muitas coincidências bizarríssimas. Eles eram quase vizinhos de onde o Bruno morava. Então, assim, ó, muitas coincidências. E a gente mora com os brasileiros, né? E aqui, por exemplo, questão de comida. Primeiro que no mercado irlandês tem muitas coisas, por exemplo, tem arroz, tem feijão, tá? Fiquem tranquilos, você vai encontrar tudo isso no mercado irlandês. Mas também E tem o os mercados custo é brasileiros. ok? Ou é tipo, Cara, por ser uma comida estrangeira, muito cara? é porque não é uma comida estrangeira, né? É um feijão. Eles não é tipo o feijão brasileiro. É um feijão. Uhum. Eles utilizam muito Ah, feijão aqui. Aqui, eles usam muito um feijão em lata que vem no molho de tomate meio adocicado, assim. E, porque tá. aqui tem aquele Irish breakfast, tu já viu? Sim, sim, sim. É, que é cheio de carne, cheio de coisa, assim. E aí tem esse feijão doce. Mas além disso, também tem o grão para você fazer. Claro, ele é um pouco diferente do Brasil, né? Mas você tem feijão Uhum. preto, ou tem um feijão vermelho, tem o feijão marrom, tem vários tipos de feijão. Também tem arroz. O arroz também tem um gosto diferente, né? Mas a gente sempre encontra, por exemplo, o basmati, é um tipo de arroz, é o mais parecido com o do Brasil. A gente está acostumado no É. Brasil. Mas, claro, se você tiver muita vontade de algo especificamente brasileiro, tem os mercados brasileiros aqui, mas é um pouquinho mais caro, né? Mas a gente encontra muito, por exemplo, você vai encontrar aipim, mandioca, no mercado asiático. Você encontra várias coisas no mercado asiático, tapioca, farinha de Uhum. mandioca, né? Então, você vai encontrando aí qual é melhor. Tem uma. Peraí. Uhum. Sim, essa pergunta é boa.
Manu, sei que depende do estilo de vida de cada um, mas você acha possível juntar grana para graduação com salário de subemprego? Sim, muita gente junta para fazer graduação aqui, porque depois dos 2 anos de inglês, você pode continuar aqui, mas você precisa entrar numa faculdade, né? Tá. Então você precisa pagar anualmente isso. Né? Você paga o ano da facul. E com certeza, tem muito intercambista que paga as faculdades daqui, porque quando você trabalha 40, porque como é que funciona, né? Você pode trabalhar 20 horas semanais enquanto você está estudando, porque são 8 meses. 6 meses de aula e 2 meses de férias. E aí, durante as aulas, você trabalha 20 horas semanais e nas férias, 40 horas semanais. Quando a galera faz 40 horas semanais, é onde eles aproveitam para fazer dinheiro, né? Para pagar renovações e tudo mais. E tem muitos empregos que te dão um pouquinho mais de hora do que 20 horas. Então, você consegue fazer aí, né? Um pouco mais de grana, porque eles pagam por hora aqui. Então, e aí ainda tem, por exemplo, caso você não consiga juntar grana, tem bancos que emprestam dinheiro ao estudante com os juros bem baixinho, e aí você vai pagando por mês. Isso independente de ser estrangeiro ou não. Não tem Independente, tanta aham. burocracia. Não, não precisa ter. É só tu ir lá e com os documentos e tal, né? Claro, eles vão dar uma olhadinha na sua conta bancária, então não vai guardar o dinheiro embaixo da cama, deixa lá no banco, para eles verem o dinheiro rodando, ver o dinheiro entrando e tal. E aí, até uma das minhas flatmates fez isso, ela paga ali por mês o empréstimo e tá tudo certo. E você falou que Dublin não é tão grande. Em quantos Uhum. dias você acha que dá para conhecer a cidade legal, assim? Tu diz como turista? Como turista, e Uhum. tem alguma coisa que seja muito específica do tipo, se você quiser fazer o passeio X, Uhum. vai demandar um dia ou meio dia. Então, Dublin, a maioria dos pontos turísticos são todos na mesma região, né, na região central. Centrais. Então, em um dia você consegue matar os pontos turísticos. Só que Dublin tem muito parque e muita cidade vizinha, que é quase Dublin, mas é outra cidade, que vale muito a pena conhecer. Tem uma cidade aqui, que os nomes são tudo em Irish, né, em inglês, irlandês gaélico. Então, assim, posso Uhum. estar falando errado a minha vida inteira. Mas tem The Leary, que a gente fala do Liro, porque a gente daí vai. Não, é engraçado, né? Porque a gente faz umas piadas internas, daí eu chego pra minha amiga irlandesa e falo, eu fui em do Liro. E ela olha pra mim, tipo, Ela, quê? oi? É, mas que é uma cidade minúscula, que é quase um bairro, e tem um pier maravilhoso, tem um pub muito legal lá de frente pro mar. Então, eu acho que como turista, pelo menos uns 3 dias Dublin merece, sabe? Primeiro porque você vai ter que pegar uma noite de pub aqui, porque tem pubs Faz irlandeses com parte músicas, faz do parte da passeio. cultura. Aham. Então, e às vezes, por exemplo, é muito legal o pub do Temple Bar, só que ele é muito caro, né? Então é legal você conhecer, ele é muito turístico. Então é legal, às vezes, você, tipo, ir para um pub mais afastado. Então, eu acho que Dublin merece os 3 dias aí. Por exemplo, tem um parque aqui que chama Phoenix Park, que é onde tem os servos, né? Que eu falo alce, mas não é alce, mas é os servinhos. E é muito legal passar um tempo lá para você conhecer os servos, né? Porque é um animal que a gente não tem muito no Brasil, né? Sim, Eu nunca sim. vi, né? Nem sei se tem. Eu também não. Eu nunca vi. Mas aqui, por exemplo, tem raposa. Agora à tarde tinha uma raposa no meu quintal. É tipo super normal. Esquilinho. Então, para você viver um pouquinho, eu acho legal uns 3 dias. E nos parques, o que que o Uhum. irlandês gosta de fazer assim? Tem essa Piquenique. cultura de fazer piquenique? Muito, muito. Eles vão para pegar sol também, né? Acontece muito, e claro, né? Em tempos normais, por exemplo, é uma terça-feira e eles vêm na previsão que vai dar sol, eles pegam um day off, pegam folga no trabalho, vão pro parque e ficam lá de biquíni, às vezes tipo de calcinha, sutiã ou cueca, e ficam lá pegando sol. Super normal, é maravilhoso isso, porque a gente tem umas coisas que vai mudando, né? Primeira vez que eu vi a mulher de sutiã, eu pensei, meu Deus, mas depois eu pensei, cara, nada a ver, né? Porque é a mesma coisa que biquíni. Então, por É. que, né, ficar tão surpresa? Mas porque tá enraizado na gente algumas coisas, né? Mas é Aham. bacana, assim, eles são meio foda-se. Uhum. Eu acho que isso é muito de cidade que tem muita época do ano que é fria. Então, Uhum. quando tá no É. frio, você não consegue fazer Uhum. isso. Quando tá no calor, Uhum. meu Deus, um dia de sol. Tem que Sim. aproveitar de qualquer jeito. Tô sem biquíni, vai de sutiã mesmo. Teve uma. é, Dia de sol parece até dia de evento. Oi, Sá, saudade. Ela estudou comigo. É, isso é verdade, porque dia de sol parece que tá tendo um festival na cidade, porque os parques ficam muito cheios. Porque aqui até tem praia, mas
nas regiões centrais é parque. Então a galera vai pra lá. Eu vi que eu não lembro agora se é uma menina ou menino, mas perguntaram se as estações daqui são muito São bem marcadas. marcadas, né? Eu vi essa pergunta. Pela natureza, é bem marcado. Então, nas árvores, você consegue ver as folhas caindo, depois elas Uhum. nascendo, depois florescendo, aí fica verde, aí cai. Você consegue ver todo o ciclo da natureza. É lindo, né? Porque você vê nas ruas, você vê em todos os lugares. Mas em questão de clima, é marcado, mas a Irlanda é mais pro frio, né? Tá. Então, por exemplo, agora a gente está na primavera e vai entrar no verão. Tem dias quentes, sim, porque o nosso corpo ele se acostuma com o clima local. Então, hoje em dia, 13 graus para mim com sol é muito calor, né? Sim. Mas, claro que não vai ter 30 graus, é tipo, meu Deus, se acontecer é um negócio histórico, assim. Mas, com certeza, tem meses muito mais frios, por exemplo, janeiro e fevereiro é muito escuro, porque os dias acabam, escurecem 4 da tarde, né? E no Uhum. verão, no alto do verão, 11 da noite, escurece o dia. Então também tem essas marcações, sabe, da natureza também. E o verde é um verde muito verde, meu, bem lembrou bem. O verde daqui, gente, é uma coisa que parece que botaram a saturação lá em cima. É muito, muito verde. É assim, tu olha, dá até um choque assim no começo. E alguém perguntou se já pegou neve. Uhum. Então, aqui não neva, né? A neve que dá é Um um floquinho. gelinho. Não, não é floquinho, é umas bolinhas caindo do céu. Só que pra gente que não tem neve no Brasil, é muito neve. Então eu me acho assim a rainha das neves. Então, nesse ano que passou, teve dias que, tipo, nevou meia hora, daí a grama ficou branquinha, mas tipo, logo derrete, não tem a neve Ah, fofinha. Porém, em 2018, em março de 2018, eu não estava aqui ainda, teve uma nevasca e aí nevou tá. de verdade. Tá? Então não é Entendi. impossível. Meu sonho de vida, talvez eu tenha que passar o Natal em outro país para acontecer, mas é passar o Natal na neve, bem estilo filmes de Natal. Entendi. Uhum. No verão, mesmo quando, sei lá, tá 15 graus, 13 graus, a gente imagina aqui no Brasil, assim, nossa, 15 graus eu vou estar de casaco. Só Uhum. que eu já peguei 15 graus em alguns lugares na Europa e se tiver Uhum. muito sol, é muito quente. O sol daqui é muito quente. Porque Deu. o sol esquenta muito. E eu não sei se. Não, gente, eu não sei mesmo, tá? Estou aqui divagando. O sol aqui, ele parece ser mais alto, tá? Porque. Mas eu acho que é, é mesmo. e aí ele pega de cima, assim. Então ele é muito, muito quente. E esses dias deu 14, 13 graus, a gente tava de biquíni no quintal. Então, assim, quando na minha vida eu ia imaginar estar lá de biquíni, 14 graus, né? E é engraçado porque quando vem gente do Brasil pra cá, eles ficam com muito frio com 20 graus. E a gente tá tipo de camiseta, shorts, e eles estão lá de cachecol, encapotado. Mas É que o corpo você vai se acaba se acostumando. adaptando também, né? Muito, muito. Uhum. E Tanto assim, que assim. Ah, pode falar. o 15 graus, se você estiver no sol, é uma sensação térmica, que você pode Uhum. estar de repente de biquíni. Mas se você estiver nesse mesmo lugar, 15 graus, mas se você for para debaixo de uma árvore, estiver numa Sim, sombra, frio. já é Uhum. outra sensação. E se bater um Uhum. ventinho, aí é casaco. Sim, e aqui, por exemplo, o corpo se acostuma tanto que quando tá no frio a gente esquece que faz calor e quando tá calor a gente esquece que passa tão frio, né? Sim, sim, sim. Então é bem louco, assim. Tem uma amiga que fala que ela já morou na Alemanha e morou na França. E ela fala que depois do -10 é tipo, tanto faz, sabe? Não Uhum. tem É. diferença. Tipo, ai, tá -10, ah, tá -40. Uhum. Tipo, não. Tipo, Aqui nunca peguei -10. Eu acho que o máximo que eu peguei foi sensação térmica de -8, mas daí a sensação. aham. Não, eu ainda não sou vegana, eu sou pescetariana, eu ainda como peixe, mas estou aí no processo de diminuição das carnes totais, mas eu só como peixe hoje em dia. Mas o Porém, irlandês, de uma maneira geral, você acha que tá mais cara, ligado a eles comem comer muita carne ou não? carne, eu acho que tá mais ligado, só que eles têm muita consciência, sabe? Tá. Então, por exemplo, eles comem carne, mas eles também tentam comidas veganas, por exemplo. Não tem aquele negócio, eu como carne, eu não vou comer comida vegana. Não, é tipo muito livre. Aqui, aliás, é um país muito bom para veganos, tem muitas opções no mercado, né? A comida, eu adoro falar de comida, né? Mas tem muitas opções no mercado para você comer algo diferente e também tem muita fruta e verdura, né? Todas as frutas e verduras vêm de outros países, mas tem bastante coisa aqui, né? Por A exemplo, Irlanda opções. produz
Algum Batata. produto específico? Batata. Só batata. Tu vai no mercado, tá tudo sempre escrito, né? De onde vem. E só as batatas vêm da Irlanda. Tem muita, às vezes tem banana do Brasil, abacaxi do Brasil, melancia aqui é desse tamaninho, gente. É bem Uma pequenininha. mini melancia. Eu acho mais fácil aqui do que no Brasil, com certeza, para ser vegano. Todos os restaurantes vão ter pelo menos duas, três opções vegetarianas e veganas, né? Três vegetarianas, Acho que três o Brasil veganas. está começando Sim, com a certeza. se adaptar. Uhum. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país mais novo, né? Tem coisas que ele demora um pouquinho mais para engatar, porque ele está ainda ali na adolescência, né? A E é Europa é um um país país muito muito antigo, grande também, muito né? grande, muito, muito grande. Aqui, por Muito exemplo, diferente gente, entre, a entre Irlanda, states. a ilha da Irlanda, né? Porque a gente divide a ilha com a Irlanda do Norte, que é outro país que faz parte do Reino Unido. A Irlanda que eu moro hoje em dia não faz parte do Reino Unido, eles são independentes, mas tem o tamanho de Santa Catarina. Então, É. é mais fácil, sabe? Uhum. A Irlanda, a ilha toda se chama Irlanda, ou não? Se chama Ilha da Irlanda, né? Tá. Mas eles chamam de Irlanda, e aí depois tem que falar, porque a Irlanda que eu moro, eles chamam de Irlanda ou República da Irlanda, e aí a Tá. Irlanda do Norte. Mas a Irlanda do Norte, coitada, na verdade eu acho que eles chamam de Irlanda só, e já tá, tipo, incluso as duas Irlandas, mesmo sendo separadas, né? Mas Totalmente a Irlanda do separadas. Norte pertence ao Reino Unido. Pertence ao Reino Unido, isso. Tanto que é Então, Libra por lá. exemplo, se for seleção de futebol, se for Irlanda, é a Uhum. do Sul. É do Sul, Entendi. aham. É, isso Tá. mesmo. E tanto que se você está no norte, você tem que levar Libra, porque é outra Tá. moeda, eles seguem as regras ali do coisa. Eu ainda não Do- fui, quero ir, porque tem as coisas de Game of Thrones lá. Você também gosta de Game of Thrones. Menos da última temporada, mas o resto eu É, eu gosto. fiquei também, pô, decepcionada com a última É, temporada. assim, Não ó, gostei. não gostei. Dormi na cena da guerra, sabe? Então, assim, complicado. E tem alguma comida típica aí? Cara, aqui eles seguem muito a cultura inglesa, porque querendo ou não, eles foram colonizados e, né, foram muito dependentes da Inglaterra, dos ingleses, durante muito tempo. Então é quase as mesmas, mas o que é muito forte aqui é o Irish Breakfast, que é tipo Tá. um prato, você pede, e aí tem morcilha, tem linguiça, bacon, ovo frito, torrada, tipo de pão, aquele feijão que eu falei antes, o feijão Comida de doce. frio mesmo, né? E daí eles dizem que é comida da ressaca, porque para curar a ressaca, porque é tanta gordura, né, que Sim. te dá um up. E É. esse todo mundo come. O fish and chips é muito conhecido aqui e é muito Tá. bom, vale muito a pena. Deixa eu ver o que mais. Eles têm o stew, que é como se fosse uma carne ensopada também, que eles comem muito. Deixa eu ver. Doce. Cara, eles têm umas coisas diferentes, mas, por exemplo, eu acho que é Maple Pie. Eu não lembro agora o nome direito. Mince Pie? Não sei, mas tem uma tortinha no final do ano, no Natal, é só no Natal que vende, que é uma Ah. tortinha que é, tipo, misturada com frutas secas e tal. Daí você bota no coisa. Não, eu tô assim com umas palavras, né? Você bota no micro-ondas e aí É que que eles você já fazem. tá pensando em inglês, aí fica É difícil falar em complicado, português. complicado, muito. É, eles têm muito de fazer aqui o whipped cream, que é como se fosse o chantilly, né? Mas Tá. fica diferente o gosto, porque é outro tipo de creme de leite, né? Tipo, é o mesmo, mas é diferente. Então eles botam em cima de tudo, na verdade. Eu tô Eu perguntando se não, você sabe qual é a ó, diferença entre o Irish e o English breakfast. quando eu pesquisei isso, parecia exatamente igual. Só que um Tá. chama Irish breakfast e o outro chama English breakfast. E ainda tem o Scottish breakfast, mas é tudo igual. Eles tomam Bem muita mais- sopa aqui, por exemplo, sopa de tomate é muito conhecida, cogumelo é muito conhecida. Tenho essa pergunta aqui. Na Irlanda tem Uhum. algum dress code pra pub ou balada? Cara, depende muito de onde você for. Eu nunca fui em nenhum lugar chique, né? Eu sou da galera, o sai de tênis, então nunca fui barrada. Mas o meu amigo, ele já não entrou no pub porque ele tava de calça de moletom, por exemplo. Entendi. Mesmo que era uma calça de moletom dessas que estilosa, não deixaram ele Coladinha, entrar. ele não passou. Eu acho que em pub não tem dress code, mas quando você vai pra balada, você tem que tomar um certo cuidado, assim. Eu já conheci também uma menina nas aulas da vida aí, e ela disse que ela tava com um tênis mais de esporte e foi barrada na Dices, que é uma balada que só vai brasileiro e latino, né? E mesmo assim, eles tinham aí um dress code. Aliás, adoro essa festa. Todo mundo fala mal, mas eu acho maravilhosa. A pint é 2 euros, as músicas são ótimas, e o povo brasileiro em festa é muito mais legal. Ah, Eu amo meu Brasil, cara. saudade, né? Uhum.
Ó, faltam 45 segundos pro Instagram Uhum. derrubar a gente. Eu queria te agradecer muito, foi muito bacana nosso Muito papo. obrigada. Conhecer um pouquinho mais da Irlanda. Fico muito tudo feliz, de bom muito aí pra obrigada. você. Gente, qualquer dúvida sobre intercâmbio, vão lá no meu Instagram, que eu sempre tô conversando sobre. Isso, sigam a Manu. Muito obrigada, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.